que se viu durante as eleições do primeiro turno, nas mídias sociais, nas ruas, foram ataques de pessoas umas às outras por causa das suas escolhas, preferências ideológicas. Cristão dizia que quem votava no Lula não era cristão, era do diabo. Cristão de esquerda dizia que quem votava no Bolsonaro não era de Deus, era do diabo. Quando saiu o resultado das urnas, vários cristãos que votaram no Bolsonaro, vários católicos e protestantes começaram a atacar nordestinos porque o Lula foi bem votado no Nordeste, ignoraram que o Bolsonaro teve 20% a mais de voto no Nordeste em relação à campanha de 2018. E começa aquela política de ódio, aquela disputa, porque os que votam no Lula acham que o Bolsonaro é o diabo. Os que votam no Bolsonaro acham que o Lula é o diabo e seus eleitores também. É preciso deixar uma coisa bem séria. Nós, como os cristãos, somos chamados a servir a Deus e amar e respeitar todos aqueles que estão ao nosso redor. Quem vota no Lula não é filho de Satanás. Quem vota no Bolsonaro não é escolhido de Deus, que já está salvo e recebeu a vida eterna. O Lula não é o diabo na terra. Bolsonaro não é o Messias e nem a salvação do Brasil. São duas ideologias políticas opostas, totalmente opostas e antagônicas. É isso que tem que ser ficado claro. Porém, dentro do espectro político, nós percebemos que a ideologia política que mais contradiz e se opõe à palavra de Deus é a ideologia de esquerda, por causa das suas pautas defendidas. Legalização das drogas, apoio ao feminismo, apoio ao aborto, apoio ao movimento LGBT, linguagem neutra, ideologia de gênero, toda a cultura de empobrecimento do caráter do homem e destruição da moral de valores éticos e cristãos está dentro do pensamento de esquerda. O pensamento de esquerda defende um Estado laicista e persegue religiões em todas as ditaduras que o socialismo e o comunismo se instalou. É preciso entender isso. No Brasil, não teve ainda uma ação do Estado para perseguir, mas movimentos ideológicos como feministas e alguns LGBT, eles perseguem e zombam da fé cristã. Ativistas ateus, atores, artistas que são contrários aos cristãos que se opõem à esquerda, eles atacam a fé cristã em redes sociais, em manifestações, em carnavais, em apresentações, em cinema, em teatro. Eles sempre fazem isso. Nas universidades eles zombam da fé cristã, porque são pessoas que eles querem acabar com os cristãos que se opõem à esquerda. A religião mais atacada no Brasil atualmente, mais zombada por causa do espectro político de ideologia de extrema esquerda, é o cristão. São os cristãos. O cristianismo é o que é mais atacado. Agora não podemos se igualar aos ímpios e começar a nos matar uns aos outros. Todos, numa democracia, têm o direito de escolher o seu candidato. E se o seu irmão na sua comunidade religiosa, na igreja que você participa com ele, se ele decidiu votar no Lula, respeite ele e o ame. Se o seu irmão decidiu votar no Bolsonaro e você vota no Lula, respeite e o ame. O seu irmão não é burro porque votou no Bolsonaro e você é mais inteligente que ele. Ou o seu irmão não é burro e do diabo porque votou no Lula e você é santo, salvo e mais inteligente do que ele. Existe dentro de cada classe de eleitores análises diferentes para a escolha do voto. Vai ter um grupo de eleitores que é a grande massa, que são aqueles que estão abaixo, próximos da linha da pobreza, são aqueles que votam no candidato populista, aquele candidato que se prega chavões, que se pega o nome dele, pai da pobreza, pai da fome, acaba com o desemprego. Então, se colar essas pautas no candidato, essa classe de eleitor vai votar nesse candidato, independente da ideologia, porque eles não têm acesso à informação e eles não alcançam identificar o que é uma ideologia política, o que é uma pauta, o que é um plano de governo. Eles não compreendem isso, então eles não votam por isso. Eles não são intelectuais, eles votam pelo caráter populista e midiático daquele candidato. Por outro lado, existe um grupo de pessoas que vota pela crença ideológica. Eles se identificam com a ideologia do político e ele vai lá e vota naquele político. E por outro lado, existe um grupo de pessoas que vota pelo fanatismo religioso, o fanatismo ideológico, o fanatismo político. Então, se pregar neles é algo que eles se apaixonem e que eles entreguem a vida por aquela causa, aí eles vão votar. Então é preciso identificar cada tipo de eleitor e respeitar todos eles. Por mais que você discorde da escolha, mas você como cristão tem que respeitar todos eles e não promover o ódio e a briga entre as pessoas que votam no seu candidato ou que não votam no seu candidato.